Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como combinado, estou eu aqui para resolver algumas questões aí do rumo ao ensino médio da página 308. Vamos começar com a número 1, que é uma questão que caiu no vestibular da PUC Rio de Janeiro, né? Assinale o valor da área do quadrado de vértices, aí ele passou os vértices aí. Então vamos lá. Primeira coisa, nós sabemos o seguinte, que a área do quadrado, ela é calculada pela fórmula lado ao quadrado, correto? Se esses são os vértices, né? Se eu pego dois vértices consecutivos e descubro a distância entre eles, eu determino o lado do quadrado. O que eu não posso fazer, por exemplo, pegar a distância desse com esse, porque aí eu já estou calculando a diagonal do quadrado, beleza? Como são vértices consecutivos, eu posso escolher dois seguidos e calcular a distância deles, eu determino o lado e aí eu jogo nessa fórmula. Para ficar mais fácil para mim, eu vou usar esses dois aqui. Show? Então vamos lá. A distância vai ser igual a raiz do x do primeiro menos o x do segundo, então 4 menos 1 ao quadrado, mais y do primeiro menos o y do segundo ao quadrado. E aí eu extraio aqui a raiz quadrada. Aqui vai dar o quê? Raiz de 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então eu tenho raiz de 9 mais 36 dá 45, né? Eu poderia simplificar o 45, mas eu não vou simplificar. Por qual motivo que eu não vou simplificar esse radical? Porque eu vou elevar ele ao quadrado. Esse daqui é o lado do quadrado. Então, para calcular a área, ó, a área do quadrado vai ser igual a lado ao quadrado. Então, raiz de 45 ao quadrado. Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, a gente lembra que o meu expoente elimina com o índice da raiz quadrada, ou seja, a área desse quadrado em questão é 45. Show de bola? Tem essa resposta aí, letra D, como eu já tinha passado o gabarito para vocês. Tranquilidade? Vamos para a próxima? Número 2, vamos ler ela ali, ó. Número 2 é o seguinte, foi utilizado, é uma questão que caiu no Enem, foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto A, 1 e 2. No ponto médio entre a loja A e a loja B está o sanitário S, localizado no ponto S, 5 e 10. Determine as coordenadas do ponto de localização da loja B. Gente, mole, você vai para aquela formulazinha do ponto médio, né? Então o que eu tenho aqui? O x do ponto médio vai ser igual ao quê? Ao x do A mais o x do B dividido por 2. Lembrando que esse x de M aqui eu poderia colocar também x de S, concordam? Vou chegar para cá que eu acho que fica mais fácil para ver aí. Por que x de S? Porque ele falou que o ponto médio é S, beleza? Então vamos lá, ó. 5, que é o x do ponto médio, vai ser igual ao x do A, que é 1, mais o x do B, que eu não sei, sobre 2. Esse 2 vai passar para o lado de cá multiplicando e esse 1 diminuindo. Então eu vou ter 5 vezes 2 menos 1 vai ser igual ao x do B, certinho? Então, o x do B vale 5 vezes 2, 10, menos 1, 9. Achei o x do B. Será que eu já conseguiria marcar a alternativa correta? Sim, porque nenhum deles eu tenho a abscissa x, 9. Apenas a letra D. Daí eu já sei logo que a resposta correta é a letra D também. Mas, num concurso você marca isso e parte para outra. Aqui eu vou fazer com vocês, tá? Então, ó, y
do M vai ser igual a y do A mais y do B sobre 2. Y do M, que é o ponto médio, né? Vai ser 10 igual ao y do A, que é 2, mais y do B sobre 2. Então, esse 2 vem para cá multiplicando e esse diminuindo. Então, eu tenho aí, ó, 10 vezes 2 menos 2 é igual ao y do B. Então, eu tenho aí que o nosso y do B vai ser 20 menos 2, 18. Ou seja, o nosso ponto B tem como coordenadas 9 e 18. E a alternativa correta realmente é a letra D. Show? Tranquilinha também, né? Agora vamos para o número 3. Ele está falando o seguinte. Ó, a figura abaixo, vou chegar até aqui, apresenta parte do mapa de uma cidade no qual estão identificadas a catedral, a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Observe que o quadriculado não representa os quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos e retas no plano cartesiano. Aí ele pergunta, sabendo que a distância real entre a catedral e a prefeitura é de 500 metros, podemos concluir que a distância real em linha reta entre a catedral e a Câmara de Vereadores é... Eu vou tirar essa folha, que se bobear dá até para a gente fazer aqui no livro mesmo. Eu já tinha passado o gabarito para vocês aí que a alternativa correta seria a letra B, né? Então vamos descobrir. Ele está falando que a distância entre a catedral e a prefeitura é de 500 metros. Então isso daqui, ó, mede 500 metros. O que eu já sei? Que cada quadradinho mede 250, beleza? Eu quero descobrir a distância entre a catedral e a Câmara de Vereadores. Então eu vou desenhar aqui, ó, e essa, basta a gente calcular a distância, né, entre a catedral e a Câmara. Você pode fazer de duas formas. Você pode usar a fórmula da distância, sabendo as coordenadas. Por exemplo, a coordenada da Câmara, ela está em 5 para x e 3 para y. E as coordenadas da catedral, ela está 1 para x e 1 para y. Se eu calculo essa distância, eu resolvo a questão. Então vamos fazer dessa forma, ó. A distância vai ser igual a raiz do x e do x, né, subtraído elevado ao quadrado. Então x do primeiro é 1, menos x do segundo é 5, elevado ao quadrado, certo? Mais o que? Y do primeiro, que também é 1, menos o y do segundo, que é 3, também elevado ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Então, ó, eu tenho aqui que a distância vai dar menos 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, dentro da raiz. Então, distância vai ser igual a raiz de 16 mais 4, ou seja, a raiz de 20. E a raiz de 20, quando você simplifica ela, daria o quê? 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 é essa distância neste plano cartesiano, certo? E aí, como é que eu faço para descobrir agora a distância real, né? A gente já descobriu aí que cada quadradinho vale 250. Então é só multiplicar isso aqui por 250. Então eu vou colocar aqui, ó, a distância real. Então seria o quê? 2 raiz de 5 vezes 250. Eu posso multiplicar aí o 2 com 250, 500 raiz de 5. Que bateu também com o nosso gabarito, que é a letra B de bola. Show? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.